Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que alegria poder estar aqui nesses dias, sendo impactado pelo poder de Deus. Que alegria poder servir ao nosso Deus e servir cada um de vocês também, com a ministração da palavra. Peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 14. Vamos ler do versículo 15 ao 24. Evangelho segundo João, capítulo 14. Versículo 15 ao 24, que o Senhor nos dê da sua graça. Estou sentindo aqui a responsabilidade de poder falar a todos vocês, homens e mulheres de Deus. E o texto diz assim, se você puder ficar em pé para a leitura do texto. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentre pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe, mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Obrigado, Deus, pela sua palavra, que é viva, verdadeira. Sabemos que na tua palavra há mensagem e conselho do Senhor para nós. Sempre quando lemos, pedimos, nos dê discernimento para entender e compreender aquilo que vem de ti, para que também possamos praticar a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu vou iniciar essa mensagem apresentando aqui algumas estatísticas com base em pesquisas relacionadas ao tema leitura e prática da Bíblia Sagrada. Então vou apresentar aqui algumas estatísticas, logo em seguida estarei fazendo uma exposição do texto. E a primeira estatística que eu vou apresentar aqui foi uma pesquisa que foi publicada em março de 2017, através da revista americana Christian Today, Cristianismo Hoje. E foi feita pelo Instituto Americano de Cultura e Fé, com membros de igrejas evangélicas. E está aí alguns dos resultados. O primeiro, apenas 46% dos entrevistados disseram que leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana. O segundo resultado apontou que 38% dos entrevistados disseram que pelo menos uma vez por mês compartilham com os não crentes a sua fé. Uma porcentagem bem baixa, apenas 38% dos entrevistados disseram que compartilham pelo menos uma vez por mês
a sua fé. Um número grande dos entrevistados não acreditam em doutrinas fundamentais. Por exemplo, 77% dos entrevistados acreditam que todas as pessoas são basicamente boas e desconsideram a natureza pecaminosa do ser humano com tendência ao pecado e à maldade. 50% dos entrevistados rejeitaram de imediato a ideia de que Jesus cometeu algum pecado. Os outros 50% ou não sabiam ou achavam mesmo que Jesus pecou. Mais de 30% dos entrevistados disseram que uma pessoa boa, que faz boas ações, pode ser salvas por intermédio dessas obras. Lembrando que a pesquisa foi feita com cristãos de igreja evangélica. E mais de 30% dos entrevistados disseram que uma pessoa boa, que faz boas ações, pode ser salva por intermédio dessas obras, ignorando a doutrina da justificação pela fé. Bom, fazendo uma crítica a essa pesquisa, poderíamos dizer assim: essa pesquisa, ela é americana, ela demonstra a realidade dos Estados Unidos. A realidade brasileira é diferente. É diferente? Uma pesquisa mais apropriada para nós. Em 2010, o jornalista e editor da Abra Press, uma editora e também presidente da Sociedade Bíblica Ibero-Americana no Brasil, publicou os resultados de uma pesquisa feita por ele com 1.255 pastores de várias denominações brasileiras. O resultado foi que cerca de 50,68% dos entrevistados, pastores, afirmaram que nunca leram a Bíblia por inteiro. O resultado dessa pesquisa também mostrou os principais motivos pelos quais os pastores relataram sobre a não leitura da Bíblia. A maioria dos pastores falaram que a falta de uma disciplina pessoal para determinar uma leitura sistemática, reflexiva e contínua das Escrituras era um dos motivos por qual ainda não tinha lido toda a Bíblia. Um outro grupo de pastores disseram que a pressão por parte do povo, que hoje em dia cobra por respostas rápidas, positivas e soluções instantâneas para problemas urgentes, sobretudo os ligados a finanças, saúde e vida sentimental, é um motivo por não ter lido a Bíblia toda. Também que a maioria dos pastores corre o dia todo para resolver os problemas práticos e urgentes dos membros de suas igrejas e os pessoais, motivo para não ler toda a Bíblia. Outros precisam complementar a renda familiar e acaba tendo outra atividade, fora a agenda lotada de compromisso, aí não dá mesmo para ler toda a Bíblia. Meus irmãos, nós estamos no topo dos países que mais imprimem Bíblias no ano. Em 2015, essa informação está no próprio site da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB distribuiu 7.622.674 exemplares da Bíblia, só no ano de 2015. Em 2017, foram feitas mais de 3 milhões de downloads, apenas no Brasil, da Bíblia digital. Nós estamos vivendo uma transição, esse momento nós estamos vivendo uma transição histórica. Isso já aconteceu no século XVI, quando a Bíblia deixou de ser manuscrita, escrita à mão, para ser impressa. E quando aconteceu isso, historicamente teve uma resistência na leitura da Bíblia. A prova que as primeiras Bíblias impressas, elas tinham espaço nas bordas para que homens à mão pudessem fazer desenhos, fazer bordas, para que tivesse a mão de alguém e não só a máquina imprimindo. E agora nós estamos fazendo a transição da Bíblia impressa para a digital e ainda tem a resistência. Em alguns locais, se a gente for pregar e não tiver a Bíblia impressa, a pessoa nem ouve a mensagem. O pastor está pregando lá com
smartphone. Mas nós estamos passando por essa transição, da Bíblia impressa para a Bíblia digital. Nós sabemos, e não precisamos de estatística para falar disso, que os cristãos passam mais tempo navegando na internet do que lendo a Bíblia. Não precisa de estatística para mostrar que os cristãos estão dedicando mais tempo ao WhatsApp, Facebook, do que à leitura da Bíblia. Também é importante dizer que tantas Bíblias impressas, tantas Bíblias digital, não significa que nós estamos de fato lendo, nos compromissando com a palavra. Temos ouvido aqui mensagens sobre as marcas de um avivamento. A marca da qual eu vou falar, que eu estou falando, é a 9ª marca. É o apego à palavra. Apego é uma ligação afetuosa, é uma afeição ou estima. O apego, e é essa definição que eu vou usar aqui, pode ser também uma dedicação constante. Então, todas as vezes que eu disser aqui dedicação constante à palavra, é o apego à palavra. Um dos sinais, ou uma das marcas de um avivamento, é, sem dúvida, a dedicação constante à palavra de Deus. Vamos então ao texto. O Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos pelo fato de que João concentra a narrativa nos últimos dias da vida de Cristo. Antes da sua morte e da sua ressurreição, o discípulo amado faz uma apresentação mais sucinta e detalhada do que aconteceu durante o período que conhecemos como paixão de Cristo, um termo que descreve os últimos eventos relacionados à vida terrena de Jesus, que termina na crucificação. O capítulo 14, da qual lemos aqui um trecho, narra a preparação que Jesus faz para com os discípulos acerca do que aconteceria e registra as últimas orientações de Jesus, Jesus fortalecendo os seus discípulos, é o capítulo 14 e 15, prometendo o Espírito Santo, que é o capítulo 16, orando pelos seus discípulos, o capítulo 17, e em seguida preso, condenado e torturado, morto, ressurreto. O Evangelho de João traz para nós com uma intensidade esses últimos momentos. E essa mensagem aqui tem a intenção então de expressar algumas dessas orientações que Jesus deu aos discípulos para fortalecê-los, para providenciar o poder renovador para o ministério. A questão a ser levantada aqui nesse trecho que eu li é: o que Jesus disse antes da sua morte? O que foi que Jesus disse antes de morrer? Primeiro, Jesus disse que o Espírito da verdade seria nos dado. Jesus deu aos seus discípulos o que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, eu estou dando a vocês. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele vem de Deus, e Deus é a fonte absoluta de toda a verdade. Não há meio termos, não há meias verdades. Deus, ele é a absoluta verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele tem um ministério em relação ao mundo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas na condição do Espírito da verdade, ele já não tem mais nenhuma relação com o mundo, mas com os discípulos. O Espírito da verdade nos ensinará todas as coisas, foi o que Jesus diz, e nos fará lembrar de tudo quanto ele tinha vivido e ensinado.
esta é a revelação do Novo Testamento, essa é a revelação da nova aliança. O mundo pecaminoso, é mentiroso, não pode receber o Espírito da verdade. Observe que esta não é uma verdade relativa ou subjetiva. O próprio Jesus, quando orava pelos seus discípulos, no capítulo 17 está narrado, Jesus pediu: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Rogo que não tires do mundo, mas que livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, devemos nos apegar ao Espírito da verdade. Apegue-se à palavra da verdade. Separe-se, santifique-se na verdade. Viva exclusivamente no poder do Espírito da verdade, pelo poder da palavra de Deus. É como se tivesse um pedido aqui para nós: leia a Bíblia de joelhos, rendido, busque o discernimento do Espírito. Não há verdadeira dedicação constante à palavra se formos negligentes com a presença do Espírito. Se o Espírito não estiver presente, é leitura qualquer. Não tem como sermos negligentes quando falamos de dedicação constante à palavra de Deus. O Espírito Santo tem que estar presente. O autor do livro tem que estar presente para dar discernimento, para criar resistência contra o engano do diabo, para que as heresias que tentam passar por verdades sejam sabidas e manifestas e discernidas. Quando nós falamos de leitura, de estudo da Bíblia, quando nós falamos de teologia, de aprendizado, de ensino, quando nós falamos que nós precisamos nos dedicar a ler a Bíblia, não estamos entendendo outra coisa, a não ser também que o Espírito da verdade está presente para nos guiar e nos conduzir naquilo que nós estamos lendo e aprendendo de Deus. E Jesus disse isso. Jesus disse isso, está claro, ele diz: olha, o Espírito da verdade está sendo dado a vocês. Para o mundo eu não vou dar isso. O mundo não vai receber isso. Os discípulos, você está recebendo isso, o Espírito da verdade. Jesus disse que nos daria. Em segundo lugar, o que Jesus disse antes da sua morte, ele disse que é preciso obediência à palavra. Jesus solicitou obediência da palavra pelos seus discípulos. Entenda, antes de comissionar os discípulos com o ID, com a comissão para que pudesse alcançar as nações, antes de ordenar e de dizer que nós deveríamos ir e pregar o evangelho a todo mundo, ele disse: se vocês me amam, obedecerão a minha palavra. Ele disse: quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. A missão de ir a todo mundo não antecede a de obedecer os mandamentos. Ir a todo mundo é consequência de quem vive uma vida de apego. Ir a todo mundo é consequência de quem se dedica constantemente à palavra de Deus. Jesus deixou isso claro aos seus discípulos nas últimas orientações antes da sua morte. O que acontece é que às vezes nós queremos inverter a ordem. Nós lemos e estudamos a Bíblia pensando nos sermões que vamos pregar. Nós lemos e estudamos a Bíblia pensando nas lições que daremos aos outros, ou nas explicações hermenêuticas, nas exposições homiléticas que teremos de fazer. Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Possivelmente quando estávamos aqui, durante essa semana, ouvindo as mensagens sendo entregues aqui durante esses dias, muitos de nós deveríamos ter pensado: vou pregar lá na igreja.
Que palavra, vou pregá-la na igreja. Então, eu tenho que te dizer, a proposta primeira não é essa. Eu estou aqui para ouvir e obedecer. Primeiro lugar é obedeça. Seja a mensagem viva de Deus para esse tempo. Antes do púlpito, seja alguém que possa mostrar Cristo na prática. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo falou sobre isso quando diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. E em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Porque a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu no rosto de Moisés, que ficou brilhando. O brilho de seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda agora a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A letra ela tem função de condenar ou de apontar os erros e não de dar vida. Essa letra é a letra que mata, pois refere-se à velha aliança. Foi gravada em placa de pedra, exemplificada lá no rosto de Moisés que brilhava. Agora é o tempo do Espírito, o Espírito que vivifica. É diferente da letra ou da lei escrita, referente à antiga aliança. Agora você e eu, nós somos a carta escrita pelo próprio Cristo para ser lida e conhecida. Escrita com o Espírito do Deus vivo, capacitados por Ele. Por esse motivo, antes do púlpito, nós precisamos deixar os nossos familiares nos ler. Nós precisamos deixar os nossos vizinhos nos ler. Nós precisamos deixar a nossa cidade nos ler. Porque nós somos a carta viva. Nós não somos religiosos. Nós não somos legalistas. Nós somos a carta viva de Deus. Nós vamos sair daqui com o compromisso de viver as marcas de um avivamento, para ser a demonstração de Deus ao mundo. Esse é o desafio, irmãos. Estamos reunidos aqui não para sairmos daqui com uma coletânea de sermões para pregarmos. Estamos aqui, a proposta é para que possamos sair daqui e sermos fogo de avivamento, para viver tudo que nos fora ministrado. Enquanto eu estava sentado ouvindo cada ministração, meu coração ardia e dizia: Deus, eu quero viver isso. Eu não pedia: Deus, eu quero pregar isso. Eu pedia: Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver essa marca. Irmãos, é preciso ter dedicação constante para viver a palavra de Deus. Jesus disse: antes da sua morte é preciso obediência. É preciso obediência. Aquele que me ama obedece a minha palavra. Se nós amamos a Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O que Jesus disse antes de morrer, quais orientações ele deu aos seus discípulos. Em terceiro lugar, Jesus disse que o amor fará com que guardemos a sua palavra. Quem não me ama, diz o texto, não guardará a minha palavra. A palavra de Deus, ela caracteriza-se onde o amor e a obediência são mostrados. Quando o amor está ausente, automaticamente, irmãos, a palavra de Deus
não causará impacto algum. Veja na relação de um pai com um filho. Por quê? Porque eu posso repreender, porque eu posso disciplinar o meu filho. Qual é o motivo disso? Porque há amor envolvido. A resposta é essa. Se eu, como um líder, for repreender alguém, for disciplinar alguém, e não tiver amor envolvido, se identificará rapidamente a pessoa dizer, mas quem está falando? Nunca me amou, nunca cuidou de mim. E está me repreendendo, está me disciplinando, vai ter uma resistência. Certamente terá uma resistência. Mas quando nós fazemos isso, quando nós repreendemos, quando nós disciplinamos, e tem o amor envolvido, automaticamente já se identifica, diz, não, quem está me repreendendo me ama. Quem está me disciplinando me ama. Então, pode falar, pode disciplinar, que eu vou aceitar, porque amor envolvido é assim numa relação de um pai com um filho. O filho sabe que o pai não quer o seu mal, ao contrário, ele quer o seu bem. E é por isso que Jesus orientou aos seus discípulos. E quando Jesus orientou os seus discípulos, ele disse, olha, o amor fará com que vocês guardem a minha palavra. A ausência de obediência, ela se caracteriza automaticamente também a falta de amor. Falta de devoção, falta de reverência ao senhorio de Cristo. A desobediência, por que a desobediência é uma afronta a Deus? A desobediência é uma afronta a Deus porque quando eu desobedeço eu estou dizendo, então Deus, tem a sua vontade e tem a minha. Eu vou fazer a minha. Por isso que a desobediência é uma afronta a Deus. É porque nós optamos por fazer aquilo que nós queremos e ignoramos aquilo que é a vontade santa de Deus. Por isso a desobediência é uma ofensa a Deus. Quando nós desobedecemos, nós estamos ofendendo a Deus, optando por fazer aquilo que nós queremos e ignorar o que Deus está dizendo para fazermos. Então, meus irmãos, Jesus disse que o amor, ele faz com que guardemos a sua palavra. E a ausência de obediência caracteriza essa falta de amor, essa falta de devoção. Quando o amor ele não está presente na nossa vida, nós desobedecemos. Ao iniciar a jornada com Deus, através de uma nova vida em Cristo, o discípulo deve obediência e amor à palavra de Deus. É uma transformação moral também, espiritual e moral. É aquilo que nós chamamos de conversão. O que é a conversão? É isso, eu fazia, não faço mais. Agora eu estou convertido. E aqui nós temos, de forma singular, a dedicação constante à palavra de Deus. Para que nós possamos ter esse amor, esse respeito, para que nós possamos obedecer aqui a ordem de Jesus, de obediência, para que nós possamos ouvir e viver aquilo que Jesus disse antes da sua morte. Nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Não há outra alternativa. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos nos dedicar. Eu não sei, dentro dessa estatística que foi mostrada aqui, eu não sei se tem alguém aqui que encaixaria dentro dessa estatística. Mais de 50% dos pastores entrevistados aqui ainda não leram a Bíblia toda. Eu não concordo, nem que um cristão não leia a Bíblia toda. O cristão, o membro da igreja,
né? Nós, líderes, pastores, é preciso, e eu de um tempo para cá, eu tenho até mesmo nem contado quantas vezes eu leio a Bíblia, né? Alguém, para não dar assim, para que eu também não possa me envaidecer disso, porque nós sabemos que, como foi falado aqui, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas aonde essa pessoa está? Quantas vezes nós não vamos visitar pessoas, e já aconteceu com todos nós aqui, vamos visitar pessoas e eles, olha, não vem falar nada de Deus para mim, da Bíblia, porque eu já sei a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia várias vezes, quantas vezes já não aconteceu? Pessoas que já leram, mas onde estão essas pessoas? Estão firmes em Deus, estão firmes em Cristo. Então é preciso que nós entendamos também que imprimir Bíblia, baixar Bíblia, ter Bíblia, se eu perguntar aqui quantas Bíblias tem na sua casa, nenhum aqui dirá só uma, nenhum de nós dirá isso. Pelo contrário, esses dias eu estava organizando minha biblioteca e eu contei uma quantidade absurda de Bíblia. Eu falei, eu vou dar essas Bíblias tudo. Agora, onde eu for fazer visita, eu vou levar 2 Bíblias e vou perguntar, aí tem Bíblia? Está faltando Bíblia aí? Aí já leu a Bíblia? E vou começar dessas Bíblias tudo, tem mais de 20 Bíblias na prateleira. E nós aqui, se nós formos ver, também se for contar lá quantas Bíblias tem, e nós façamos visita, vamos visitar hospitais, vamos visitar casas, vamos visitar incrédulos, pessoas que precisam da Bíblia, e às vezes essa pessoa de fato não tem, ainda tem gente que não tem Bíblia na sua casa, irmão. E nós temos um montoeiro de Bíblia nas prateleiras. Não significa nada. Um palestrante, um conferencista americano, ele, acostumado a viajar e dar palestras sobre a importância da Bíblia, da leitura da Bíblia, e ele fazia perguntas assim, de onde vocês vieram? Queria saber de onde o pessoal veio. Em uma dessas palestras, isso está no livro Vivendo a Palavra, ele conta esse testemunho, o autor, o Hendricks, ele conta esse testemunho, e em uma das palestras ele nem perguntou, um jovem já levantou a mão e disse, olha, eu andei 600 quilômetros para vir te ouvir. E ele ficou todo alegre, né? Andou 600 quilômetros só para vir me ouvir. E aí depois da palestra ele foi embora, ele foi para deitar, e ele, quando estava deitado, ele pensou, essa pessoa andou 600 quilômetros. Será que ele anda 6 metros? Para sair do sofá, ir na estante, pegar a Bíblia, voltar para o sofá e ler lá na casa dele? 600, nós estamos nesse tempo, as pessoas vão para Camboriú, vão para o Nordeste, andam para todos os lados para ouvir um palestrante. Será que essas mesmas pessoas leem a Bíblia na sua casa? Esse mesmo escritor, ele tem uma frase que diz assim, Bíblias empoeiradas leva a vida suja. A Bíblia está ali. Ao contrário também vale, não é dele, mas fica sendo minha. Ao contrário também vale. Bíblia surrada, Bíblia esfoliada, Bíblia desgastada, leva a uma vida íntima com Deus. Eu gosto de uma história de uma criança que encontrou uma Bíblia no baú da casa, passou a mão cheio de poeira, pegou aquela Bíblia, não sabia que livro que era, do que se tratava, foi até a mãe e diz, mãe, isso aqui é o livro de Deus? E a mãe diz, é. E aquela criança, na sua humildade, diz, e se a gente devolvesse, já que a gente não está usando? É isso, irmãos. O livro é de Deus, mas é para nós. Esse é um livro que Deus deu e diz assim, não precisa devolver, meu filho. Sabe quando você empresta um livro e a pessoa não devolve nunca mais? Deus, isso aqui está o livro, estou te emprestando. Não precisa devolver nunca mais. Viva essa palavra, se alimente dessa palavra, leia essa palavra.
Se alguém disser assim, então, qual é a melhor estratégia? Nós vamos fazer um plano de leitura de 1 ano, beleza, faça. De 2 anos, beleza, faça. Eu já tentei fazer em 6 meses um plano de leitura, não consegui. Mas eu adotei o seguinte princípio: eu preciso ler a Bíblia toda. Em quanto tempo? Em toda a vida. Eu terminei de ler, está vivo, volta lá. Não morreu ainda, volta lá, lê de novo. E terminou de ler, está vivo, volta lá de novo e vai lendo. Então nós precisamos, irmãos, amar a palavra de Deus. Porque aqui Jesus disse, antes de morrer, ele deu a orientação: quem não me ama, não guardará a minha palavra. Quem não me ama, certamente odiará a minha palavra. Quem não me ama, se afastará da minha palavra. Quem não me ama, terá muitas Bíblias e deixará elas empoeirando. Quem não me ama, não se dedicará à minha palavra. Preciso lembrar a todos aqui, porque é tão importante isso. E eu vou relembrar. Eu selecionei alguns textos aqui e gostaria que eles ficassem como lembretes ao seu coração. Porque devemos ter dedicação constante à palavra de Deus. Pois bem, nós devemos nos dedicar constante à palavra de Deus, porque ela é lâmpada que ilumina os nossos pés e é luz que clareia o nosso caminho. Conforme o Salmo 119, versículo 5. Sem a palavra de Deus é treva, é andar em tropeço na escuridão. Devemos ter dedicação constante à palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Conforme Hebreus capítulo 4, 12. Sem a palavra de Deus não temos parâmetros, irmãos. Teríamos os pensamentos e as intenções no coração totalmente malignas, sem nenhum indicador da vontade santa de Deus. É por isso que nós precisamos da palavra, porque a palavra penetra em lugares escondidos, mínimos e tenebrosos do nosso coração, que escondemos, mas ela tem o poder de tratar, curar, recuperar para a glória de Deus. Nós precisamos ter dedicação constante à palavra de Deus, porque Jesus nos ensinou que podemos vencer a tentação pelo poder da palavra. Quando tentado pelo diabo, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Conforme Mateus capítulo 4, versículo 4. Quem não se alimenta da palavra sofrerá quedas e não resistirá à tentação. Sabe por que nós precisamos e devemos ter dedicação constante à palavra de Deus? Porque ela é a espada do Espírito, conforme as armaduras de Deus, escritas em Efésios 6. Ou seja, a palavra de Deus é a arma de ataque para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Não quer cair na cilada do diabo? Tem que se dedicar à palavra. Tem que se dedicar à palavra. Por quê? E eu digo isso aqui como um apontamento final dessa mensagem. Porque devemos ter dedicação constante à palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque só em Jesus é que é nos dado a palavra de vida eterna. João narra um episódio também aqui no livro que lemos. O episódio que a primeiro momento, no capítulo 6, é sobre a multiplicação de pães. Mas ali naquela multidão tem um grupo de curiosos. Ali tem pessoas curiosas querendo saber desse Jesus que prospera, que multiplica. Ali naquela multidão tem curiosos que querem saber desse Jesus que cura, do milagreiro, do curandeiro. E chega um momento de João capítulo 6 que Jesus vai intensificando a palavra e Jesus vai trazendo a responsabilidade àquela multidão. E a palavra é dura mesmo, porque Jesus diz assim: olha, vocês precisam ter uma aliança comigo, vocês precisam ter um compromisso comigo. Chega de oba-oba, chega de oba-oba. Agora vocês precisam fazer uma aliança comigo. Bebam do meu sangue, comam da minha carne, participam comigo aqui do meu sofrimento. E Jesus vai intensificando a palavra, e o que vai acontecendo é que aquela multidão vai se indo embora, vai se desfazendo.
Quando fica então os discípulos. Meus irmãos, sinceramente, todas as vezes que eu leio essa palavra, eu ainda fico com aquela impressão que Jesus vai pegar leve, ficou só os 12, né? Vamos pegar leve aqui. Eu já, mesmo sabendo o final, eu fico com aquela impressão que Jesus vai dizer assim: não, passar a mão na cabeça deles, só ficou eles, se eu falar mais alguma coisa, eu vou ficar sozinho aqui. E aí, Jesus olha para eles e diz: e vocês? A multidão já foi? E vocês não vão? Pedro diz: Senhor, nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde ir, Senhor. Pensa em virar as costas para o Deus que está entre nós. Imagina só voltar a fazer o que fazia antes. Nós não temos para onde ir, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Tu tens a palavra de vida eterna. A palavra é Sua. Nós não vamos deixar de Te seguir. Meu irmão, quantas vezes no escritório, em casa, quantas vezes em um lugar eu choro lendo a palavra. É difícil, é dura demais, é pesado demais. E às vezes você pensa também como a multidão: eu vou voltar, eu vou sair, eu não vou continuar seguindo esse Cristo, não. Mas Jesus está dizendo assim: fica, meu filho, fica, porque aqui tem vida eterna. Pode ser dolorido, pode ter disciplina, pode ter exortação, a palavra pode doer no seu coração, mas leia, se alimente dela, viva ela, se esforça ao máximo para obedecer a ela, se esforça ao máximo em amor a Deus, a obedecer o que Jesus disse, mesmo que seja doloroso. Não deixe que nada te afaste de Cristo, porque é nele que tem a palavra da vida eterna. Não há outro lugar que nós devemos estar, irmãos. Eu convido você a ficar em pé. Não há outro lugar que nós devemos estar. É aqui. Aqui tem a palavra de vida eterna, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Eu gostaria que você se rendesse nessa manhã aos pés de Jesus. Eu gostaria que você orasse não só por essa palavra aqui, mas que você orasse pedindo a Deus que você possa viver tudo que foi ministrado. Ore espontaneamente, ore livremente nesse momento. Peça a Deus: eu quero viver tudo que eu aprendi aqui. Eu quero viver essas marcas. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero Te amar com mais intensidade. Eu quero viver o poder da Tua palavra, porque eu estou de olho na eternidade. Oh, aleluia. Pode orar, meu irmão, pode orar, pode clamar a Deus. Oh, Senhor, eu quero viver. Eu não quero ser só ouvinte, eu quero viver todas as marcas que foram ministradas à minha vida aqui nesse lugar. Eu quero viver isso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Deus. Oh, aleluia. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero viver o poder da Tua palavra. Eu não quero sair da Tua presença, porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Obrigado por ter me trago aqui e ter falado coisas tão importantes ao meu coração. Obrigado por ter falado comigo de uma forma tão profunda. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, não afaste de nós a Tua presença. Queremos experimentar o Teu poder. Faça através de nós, faça em nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a viver tudo que tem sido falado, Pai.
queremos nos apegar à tua voz, queremos nos apegar à tua palavra, queremos dedicar a mensagem aos conselhos que o Senhor nos deu, queremos dedicar a viver, ó Pai, de forma extraordinária, pelo poder da tua palavra.